Então tá, pessoal, boa noite. Vamos iniciar nossa aula de melhoria de processos diagnóstico. Como vocês devem saber, essa é uma disciplina de curricularização da extensão. É uma das disciplinas novas que entraram no currículo a partir da reformulação. Nós temos, na verdade, três disciplinas assim. Nós temos a primeira delas é segurança do trabalho, né? Segurança do trabalho, acessibilidade e meio ambiente, depois tem aquela de planejamento ambiental, gestão ambiental, depois a gente tem melhoria de processos, depois a gente tem gestão e engenharia 1 e 2, e depois a última, que é essa melhoria de processos diagnóstico e melhoria de processos implementação. Vamos hoje na aula falar um pouco sobre essas disciplinas, sobre essa modalidade de disciplinas. Eu acho que para a maioria de vocês é a primeira vez que estão cursando uma disciplina dessa categoria, e ela tem muitas diferenças em relação às disciplinas tradicionalmente trabalhadas no curso. Tá? Essa disciplina é uma espécie de TCC. A diferença é que a gente não faz pesquisa, a gente faz implantação de conhecimento no ambiente, nas empresas, na região. Então, a gente tem, dentro da estrutura acadêmica, né, de desenvolvimento acadêmico, um pilar, né, ou um tripé, na verdade, que envolve a ensino, pesquisa e extensão, ou extensão, ensino e pesquisa, onde a ideia é a seguinte: você pesquisa, descobre, né, ou desenvolve novos saberes. A partir do momento que você desenvolve produz esses novos saberes na pesquisa, você ensina esses novos conhecimentos através da atividade de ensino e devolve isso para a sociedade na forma de extensão, que é uma maneira de fazer com que o conhecimento desenvolvido na pesquisa, praticado no ensino, seja jogado para a sociedade, para que a sociedade possa usufruir dos benefícios daquele novo conhecimento. Seria mais ou menos assim: se faz uma pesquisa, se descobre lá uma nova forma de produzir materiais, por exemplo, manufatura aditiva, a impressão 3D. Então foi feita uma pesquisa e se descobriu que dava para fazer impressão 3D. Se desenvolveu o equipamento, depois se ensina os alunos a utilizar esse equipamento e depois esses alunos vão para o mercado de trabalho, essa tecnologia é repassada para as indústrias para que elas possam fabricar máquinas e utilizar isso nos seus processos. Então a gente tem a pesquisa, o ensino e a extensão. Nessa disciplina especificamente, a gente chama de PEI, Programa de Extensão Interdisciplinar. O objetivo dela é trabalhar melhoria de processos. Melhoria de processos aonde? Nas empresas, nas associações, nas entidades, na comunidade, na sociedade, no entorno aí da UBRA. Como é que a gente vai fazer isso? Bom, nós estamos em meio a uma pandemia, é uma situação complexa, mas essa nossa disciplina, no primeiro momento, ela parte da ideia de que nós vamos fazer primeiro um diagnóstico, depois lá em melhoria de processos, implementação, é que nós vamos, de fato, fazer as coisas acontecerem nas empresas. Esperamos que no início do ano que vem a gente tenha vacina, que a vida volte ao normal e que a gente possa fazer isso da melhor maneira possível. Então, essa disciplina está focada na ideia de desenvolver o diagnóstico, tá? Eu já coloquei o material no aula, peço desculpas a vocês, eu criei o roteiro lá no aula, tudo certinho, e esqueci de ativar o roteiro lá. Mas já está disponível para vocês, não sei se vocês já acessaram a aula, se já viram o material que foi postado lá. Já dei uma olhada. Ótimo. Então, vocês viram lá que eu coloquei o plano de aprendizagem, conheço o professor, para talvez alguém não me conheça, o calendário acadêmico, a metodologia da pesquisação, que é a metodologia que a gente usa nessa disciplina. É um livro que tem lá para vocês darem uma olhada, se quiserem. Um artigo sobre pesquisação na engenharia de produção, para que vocês tomem conhecimento de como isso se desenvolve dentro da engenharia de produção. Depois a gente tem uma sala de interação permanente, que é onde a gente vai trocar informações sobre a disciplina, vai tirar dúvidas, vai postar coisas interessantes. Ali é o nosso, simula a nossa sala de aula física.
Depois a gente tem as aulas. Então, na aula 1, a gente postou um material lá sobre extensão interdisciplinar. Então, a ideia é que com aquele material, vocês possam dar uma lida e verifiquem ali o que é uma atividade de extensão. Existem vários tipos de extensão. Existe a extensão prestação de serviço. Muitos de vocês já devem ter feito cursos de extensão que as universidades oferecem, aqueles cursos de 20 horas, 40 horas, de introdução ao cálculo, de CAD para iniciantes, Seis Sigma, Lean, né? São cursos que as universidades oferecem na modalidade de extensão. É uma forma de pegar o conhecimento produzido e devolver para a sociedade na forma de cursos. Vocês já devem ter visto também universidades que fazem trabalhos, prestação de serviço para a comunidade. Por exemplo, vocês devem saber que existem aí em algumas universidades laboratórios de água, que fazem análise da água, da qualidade da água. Vocês estão vendo aí as universidades fazendo testes de Covid-19. Vocês já devem ter visto que a UBRA tem aí o SAGE-UBRA, que é um escritório de advocacia, né, de direito, do curso de direito, onde os alunos e professores prestam serviço voluntário à comunidade. Tem a clínica, a escola da psicologia. Tudo isso são atividades de extensão. Mas como é que essa atividade de extensão acontece dentro da engenharia? Bom, a engenharia a gente não tem uma clínica, não tem um consultório, não tem um escritório modelo. Algumas universidades trabalham com a ideia das empresas júnior. Você já deve ter ouvido falar de empresa júnior, que é uma empresa sem fins lucrativos que tem a ideia de congregar ali um conjunto de alunos e professores para fazer prestação de serviços para a comunidade, para a sociedade. Esse trabalho nós pretendemos desenvolver também, resgatar a empresa júnior que já existe aí no campus, que ela está parada há algum tempo. A empresa júnior não é por ser júnior que ela não precisa ter CNPJ, pagar tributação, atualizar estatuto, todas aquelas coisas, né? Contrato social, enfim, registro em junta comercial. E nós precisamos resgatar a nossa saída do campus, tá? Que é vinculada ao curso de administração, a ideia é que a gente abra conjuntamente. Mas, por enquanto, nós não temos empresa júnior. Então, como é que nós vamos trabalhar a extensão interdisciplinar no curso de engenharia? A ideia principal é que a gente utilize da metodologia de pesquisação. A pesquisação é um método de desenvolver ações onde todos os envolvidos participam ativamente da ação, da pesquisa. Ou seja, vocês estão acostumados no TCC, ver os TCCs, onde o aluno desenvolve uma pesquisa, vai lá na empresa, observa, junta dados, faz um estudo e apresenta um resultado. Na pesquisação é diferente. Na pesquisação, o pesquisador vai até a empresa, senta com os trabalhadores, senta com os donos da empresa, senta com os encarregados, discute com eles as melhores formas, eles propõem as ideias, monta-se um plano de ação, cada um assume uma responsabilidade por desenvolver o plano de ação, se avalia, se roda uma espécie de um PDCA. É muito parecido com os ciclos de melhoria contínua na empresa. Tá? A ideia aqui é que, sim, todo mundo participe, mas qual é a diferença entre um ciclo de melhoria contínua e uma pesquisação? A pesquisação, o diferencial é que nós vamos levar até a empresa um conjunto de saberes, de conhecimentos que nós adquirimos no curso para aplicar nessas empresas, certo? Então, a via, ela vem de fora para dentro, tá? É a universidade que vai levar através de vocês, vocês vão levar o conhecimento de vocês para ajudar as empresas a se desenvolverem. Então, nessa aula 1, a gente tem ali um arquivo sobre extensão interdisciplinar. É um documento bastante enxuto, né? Quase tudo que eu estou postando aqui tem em torno de, vamos dizer assim, de 1 a no máximo 10 páginas. Esse primeiro, para vocês terem uma ideia, ele tem 3 páginas, tá? E bastante figuras. Então, eu realmente peço para vocês que leiam, tá? Que interajam com o material, para entender, porque vocês vão ter que desenvolver um projeto nessa disciplina, tá? E vou adiantar aqui para vocês, esta disciplina, assim como o TCC, ela não tem substituição de grau. Ela não tem avaliação final. É a P1, a P2 e a avaliação semestral. Somou 7, passou. Não somou 7, reprovou. Não tem recuperação. Tá? Então, tomem esse cuidado. Essa disciplina,
segurança do trabalho, acessibilidade e meio ambiente, aquela outra de gestão ambiental, a de gestão e engenharia 1, gestão e engenharia 2, melhoria de processo 1 e melhoria de processo 2, TCC 1 e TCC 2 não tem substituição, não tem avaliação final. Tá? Se não atingiu a média, reprova, não tem o que fazer. Tá? Então, fiquem atentos. Então, aqui eu vou colocar para vocês rapidamente essa ideia da extensão universitária. A extensão, então, quando vocês se envolvem em trabalhos de extensão, vocês estão melhorando significativamente o currículo de vocês. É muito importante ter no currículo ações de extensão. Por quê? Porque quem vai contratá-los no final do curso, como engenheiros e engenheiras, é provavelmente uma empresa. E a empresa, normalmente, ela está muito mais preocupada com o que o aluno sabe fazer do que com o que ele tem de habilidade para pesquisar. Então, a ação é muito mais importante, o saber fazer é muito importante. Se nós pegássemos assim de uma maneira grosseira aqui, né, e muito estreita, nós poderíamos dizer o seguinte, que a extensão é o saber fazer, né, enquanto que o saber fazer, agir, né, todas essas habilidades e competências voltadas ao ato de realizar coisas, elas estão muito concentradas na extensão. Então, para as empresas, isso é muito importante. Para o currículo de vocês, isso é muito importante. Tá? Ah, tu sabe como é que faz um diagnóstico de uma linha de produção? Sei, eu já fiz uma atividade de extensão dentro de uma empresa, nós fizemos um trabalho assim, assim, assado. É diferente dizer assim, não, eu já vi no curso, nós fizemos um exercício em aula. Vocês notam a diferença? Eu fiz um exercício em aula, eu fiz uma prática numa empresa. É muito diferente isso depois quando vocês querem buscar um trabalho, tá? Um estágio, enfim. Outra coisa que é importante, vocês estarão muito possivelmente dentro das empresas. Então, a possibilidade de serem vistos, de serem notados pelas empresas e de surgirem oportunidades de estágio, de trabalho, é muito grande, desde que o trabalho que vocês desenvolvam realmente seja exitoso, que tenha retorno para a empresa, que vocês demonstrem conhecimento, habilidades, competências, que vocês mostrem responsabilidade, né? Então é muito importante isso para vocês. Então a gente tem alguns exemplos de extensão universitária. Eu já falei para vocês, né, de cursos, nós vamos focar na atividade de projetos de extensão mesmo. E outra coisa que é importante saber dessa primeira aula é a ideia da curricularização da extensão. Antigamente, isso não estava dentro do currículo, não estava dentro das disciplinas. Então, o aluno fazia todo o curso e não participava de nada de extensão, a menos que ele se envolvesse com um projeto extra, uma espécie de ação voluntária, para além do curso. Agora, por força de lei, né, a curricularização da extensão foi jogada para dentro, né, a extensão foi jogada para dentro do currículo. Essa é uma das razões pelas quais nós tivemos a nossa reformulação do currículo, que todo mundo ficou assim, por que mexeram no currículo? Por que mudou as disciplinas? Por que mexeram na estrutura do curso? Porque nós tínhamos que dar conta dessa exigência legal. Essas disciplinas são uma das razões pelas quais nós tivemos que mexer na estrutura dos cursos. Tá? Bom, então isso é a aula 2. A aula 1, ela é uma aula semipresencial. Nós também temos aulas semipresenciais aqui nessa disciplina. Em todas nós temos, né? Então, eu vou abrir aqui o arquivo. E essa aula semipresencial, eu postei ali para vocês um vídeo. Um vídeo sobre mapeamento de processos. Tá? É um vídeo de uns 25 minutos, se eu não estou enganado. O que é um vídeo sobre mapeamento de processos? Vejam só, a nossa disciplina se chama Melhoria de Processos Diagnóstico. Como é que a gente vai melhorar um processo? Primeiro, a gente tem que conhecer o processo. Então, existem técnicas para se diagnosticar os processos. O primeiro deles, o primeiro passo é fazer um mapeamento do processo, identificar onde ele começa,
quais são as etapas que integram esse processo e onde ele termina. Quais são as interfaces, né, nos inputs e nos outputs, onde entra e o que sai desse processo. Então, essa ferramenta de mapeamento de processos, ela serve para que a gente identifique estratégias de como fazer o diagnóstico, como mapear os processos, como identificar os processos. Depois desse vídeo, né, são 2 videozinhos ali que eu coloquei para vocês, aí tem uma atividade ali, um fórum, né, uma sala de interação, onde a ideia é que a gente vá trocando informações. Essa disciplina vai ter muito pouco exercício e vai ter muito mais fóruns para a gente trocar ideias, para que você coloque, pelo que eu li, eu acho que é isso, pelo que eu li, eu acho que é aquilo. Porque a ideia é que vocês depois trabalhem em grupos, tá? Para desenvolver o projeto, em trios, em duplas, em quartetos, nós vamos definir o tamanho depois. E a ideia, para que isso aconteça, nós vamos criar uma sala de interação para cada grupo, e vocês vão trabalhar dentro dessa sala de interação. Então, usem essa estrutura, usem essa sala de interação. É muito melhor usar isso do que ficar trocando mensagem pelo WhatsApp, por outras coisas, porque ali a informação fica reunida e fica dentro do aula, tá? E aí serve para um e serve para o outro também a mesma informação. A aula 3, então, a gente vai falar um pouco sobre diagnóstico de processo. O que é um diagnóstico? Quando a gente vai no médico, né? O médico, a primeira coisa que o médico faz é um diagnóstico. Ele quer saber que doença tu tem. Então, ele usa várias técnicas para fazer um diagnóstico. Uma delas pode ser simplesmente perguntar o que tu está sentindo. A outra pode ser, vamos fazer um exame. Né? Então, existem diferentes técnicas de diagnóstico. E existem diferentes ferramentas, instrumentos para realizar o diagnóstico. Essa disciplina aqui é uma disciplina totalmente prática. Ela não tem teoria, certo? Nós vamos ter alguma coisa aqui nas primeiras aulas para dar um fundamento básico da disciplina, instrumentalizar vocês para vocês fazerem um projeto. Mas de um determinado momento em diante, vocês vão ter que desenvolver atividades. Nós vamos montar um plano de ação e aí vocês vão ter um cronograma e vão desenvolver as etapas dentro daquele cronograma. Então, esse diagnóstico, né, esse processo diagnóstico no âmbito da engenharia de produção, ele tem várias ferramentas. Vocês já devem ter ouvido falar de matriz SWOT. Vocês já ouviram falar de matriz Gucci. Vocês já ouviram falar de QFD. Vocês já ouviram falar de metodologia de Kano. Mas também vocês já devem ter visto em várias oportunidades diagnósticos sobre o modelo de gestão, diagnósticos sobre o grau de inovação da empresa, aqueles formulários que tu responde perguntas. Sua empresa teve aquisição de novas máquinas nos últimos 3 anos? A sua empresa desenvolveu algum produto novo nos últimos 3 anos? A sua empresa contratou novos funcionários com nível de graduação, pós-graduação nos últimos 3 anos? Então, existem várias formas de fazer diagnóstico. Você já deve ter visto nas empresas também, algumas vezes, a empresa colocar uma câmera filmando um processo. Está fazendo um diagnóstico, estudo de tempos e movimentos. Está filmando, depois aquele vídeo vai ser trabalhado num grupo de especialistas que vai fazer a cronoanálise, por exemplo, vai verificar falhas. Então, existem inúmeras maneiras de se fazer diagnóstico. Tá? O que está pedindo para vocês nessa terceira aula? Que vocês leiam esse material sobre. Eu vou projetar ele aqui na tela para vocês rapidamente. Imagino que vocês estejam vendo uma tela do Word aí. Exibir. 2, 9, 10. Se leva mais atrás. 4, 2, 3, 4. Rodrigo. Tem alguém malhando aí. Bom, pessoal, então vocês estão vendo aí na tela de vocês
um material, engenharia de produção e os processos industriais. E aí nós estamos falando aqui um pouco sobre a profissão de engenharia de produção, o que é o profissional da engenharia de produção, o que se espera dele, quais são as áreas da engenharia de produção, então engenharia de operações, processo de produção, logística, pesquisa operacional, engenharia da qualidade, engenharia do produto, organizacional, econômica, engenharia do trabalho, engenharia da sustentabilidade, educação e engenharia de produção. Estas são as áreas de conhecimento que englobam o curso de engenharia de produção, que é o que vocês estão fazendo. Por que isso está aqui? Primeiro, para vocês saberem o que se espera, né? Quais são as competências, habilidades, atitudes que se espera do engenheiro de produção. Depois, o que ele precisa saber para atuar como engenheiro de produção. Ele precisa saber desses tópicos aqui. Obviamente que depois de formado, vocês vão cair numa dessas áreas ou duas e vão se especializar nisso ao longo da vida, né? Mas a formação do engenheiro engloba todas essas. Essas áreas aqui são aquelas onde vocês vão focar os seus estudos nessa disciplina. Ou vocês vão cair dentro de uma empresa e vão fazer um trabalho de extensão na área de econômica, na área organizacional, na área do produto, na área da qualidade. Vocês vão selecionar. Possivelmente, uma só não será suficiente para dar conta da demanda da empresa. Vocês vão ter que trabalhar na interface entre essas diferentes áreas. Vai ser um problema de qualidade que envolve custo, mas envolve o produto, a qualidade do produto, a qualidade do processo. Então, vocês vão verificar como essas interfaces aqui ocorrem. Depois dessa parte, nós temos um outro texto aqui, uma outra parte desse texto, que a gente fala sobre os processos. Então, o que é um processo? O que é função produção? Tá? Quais são os objetivos da produção? E, então, aqui os objetivos, qualidade, flexibilidade, confiabilidade, custo. E aí nós entramos mais especificamente no diagnóstico. O que é um diagnóstico, então? O diagnóstico organizacional é um mecanismo para colher informações da empresa, visando conhecer a realidade interna e externa, traçar o perfil, tal. Então, aqui tem um documento sobre diagnósticos, uma introdução. E aí tem uma atividade postada ali para vocês, que é a seguinte. E essa é muito importante que vocês façam. E mais do que isso, gente, é muito importante que vocês se atentem ao longo desse semestre, nas aulas. Todas as aulas, elas estão pensadas para que vocês possam realizar todas as atividades dentro do período de aula. Se vocês estivessem na UBRA agora, entre 7 horas da noite e 10 horas, entre 19 e 22, vocês teriam 3 horas para executar essas ações. As atividades que a gente está passando para vocês, elas devem ser realizadas, vocês vão ter que se organizar em casa de maneira a cumprir essas 3 horas que estariam na UBRA fazendo isso. Realmente, se vocês assistirem a aula agora e depois forem olhar o futebol, forem passear, forem dormir, fazer qualquer outra coisa que não seja cumprir essa atividade, vai acumular atividade, várias atividades vão ficar acumuladas e vocês terão dificuldade de cumprir os prazos. Mas assim, a aula está pensada para durar 3 horas. Tá? Dentro dessas 3 horas, é possível realizar o que está sendo solicitado. Se não for feito, bom, daí é uma questão de organização pessoal, tá? Daí eu não vou entrar no mérito. Bom, o que nós precisamos fazer aqui? Então, na aula 1, essa atividade primeira é um fórum, bem simples. Vocês podem fazer isso em 15, 20 minutos. Vamos abrir o fórum aqui para vocês verem. Ó. O fórum está dizendo o seguinte, depois das leituras, deve estar curioso para saber sobre a extensão universitária. Então, a ideia é a seguinte, cada aluno deverá comentar o post de pelo menos outros 2. Pesquise na internet sobre projetos de extensão na área de engenharia de produção. A ideia é que vocês façam uma pesquisa e verifiquem o que existe de projeto de extensão na área da engenharia de produção no mundo. No Brasil, vocês vão dar uma olhada, vão pesquisar na internet. A partir do momento que vocês pesquisarem na internet, vocês vão colocar o link lá no fórum e vão botar um pequeno texto ali dizendo, olha, achei esse projeto aqui, é um projeto que fala disso e disso,
É um projeto realizado por alunos e professores, junto com empresas, junto com entidades de classe, direto com a comunidade. O projeto tem esse objetivo. Um resuminho do projeto. Professor. Tá? Então, isso é uma coisa bem básica, assim, bem fácil de ser feita, tá? No período de aula. Tá tudo escuro, hein? Não dá para ver nada. Depois a gente tem atividade 2, da aula 3, no caso, né? Que é um envio de atividade. Então, qual é o objetivo desse envio de atividades? É que vocês pesquisem na internet ferramentas que foram utilizadas para fazer um diagnóstico. Por exemplo, você encontrar lá um projeto que era para diagnosticar o tempo de fabricação, o lead time de um processo. Que ferramenta de diagnóstico eles utilizaram? Diga. Não tá aparecendo nada, tá tudo escuro aí. Desde o início da apresentação. Ah, sim. Quando eu abri o aula, né? Isso. Parar a apresentação. Vamos projetar o aula aí, então. Agora apareceu? Agora bombou. Então tá. Então aqui a gente tem, ó. Esse aqui é o da aula 3, tá? É o pesquise uma ferramenta utilizada para realizar o diagnóstico de processos no contexto da engenharia de produção, questionários, diagramas, matrizes, e elabora um relatório contendo uma cópia da referida ferramenta, além da reprodução da ferramenta, elabore um texto breve listando o objetivo da ferramenta, o contexto para a utilização, o método, as competências necessárias e as justificativas. Esse relatório, gente, é meia página. É na forma de tópicos, uma coisa bem rápida, assim. A ideia é que vocês encontrem lá um questionário utilizado para verificar a eficiência produtiva numa empresa do calçado. O outro vai pesquisar lá, vai encontrar uma ferramenta utilizada para melhorar o processo de soldagem de uma empresa metalmecânica. O outro vai encontrar lá uma ferramenta de diagnóstico para reduzir o tempo de atravessamento na produção de bolos numa padaria. Então, vai ter vários estudos, cada um deles vai usar uma ferramenta, uma técnica para fazer mapeamento de processos. Eu quero que vocês pesquisem ferramentas que foram utilizadas. Nós já utilizamos ferramentas em outras disciplinas. Não sei se todos chegaram a fazer comigo, mas quando a gente trabalhava lá a parte de aquela que era sobre inovação, ciência, inovação, não é essa ciência, inovação e empreendedorismo, a antiga inovação tecnológica, né? Nós aplicávamos um questionário de grau de inovação. Em planejamento estratégico, a gente aplicava um diagnóstico sobre maturidade de gestão em empresas. Então, existem várias ferramentas disponíveis pela internet tratando disso, tratando dessa questão dos diagnósticos. A ideia é que vocês possam pesquisar essas ferramentas, fazerem o download, baixar essa ferramenta idêntica ao que está lá disponível e explicar em que contexto ela foi aplicada, qual é o objetivo e tal, para a gente montar um repositório de informações. Por que isso? Porque depois nós vamos ter que elaborar a nossa ferramenta de diagnóstico. E aí nós vamos nos valer de experiências já existentes, até para poder comparar resultados, né? O cara aplicou lá e obteve esse retorno. Nós aplicamos aqui e tivemos um retorno maior ou menor, o efeito não foi o mesmo. Então, a ideia é essa, tá? A ideia também é que a gente faça um encontro todas as quartas-feiras nesse mesmo horário. Eventualmente, alguma quarta a gente não fará encontro vídeo. Se nós tivermos coisas para fazer, não tem por que a gente vir aqui e ficar falando se nós temos atividade para fazer, tá? Mas vamos tentar manter a regularidade de encontros, tá? Essa disciplina, até um determinado momento, vocês vão ficar muito dependentes de informações, depois vocês vão ter que botar a mão na massa mesmo e fazer a prática, tá? Não sei se vocês entenderam até agora o que eu estou falando, a estrutura da disciplina.
Basicamente, a disciplina é um projeto que vocês vão desenvolver ao longo do semestre. Vão construir esse projeto para ser executado na disciplina 2, na melhoria de processos e implantação, que é a segunda disciplina dessa no semestre que vem. Esse semestre nós vamos até a fase de elaboração do projeto. Como é extensão, como é pesquisação, esse projeto não será elaborado dentro da sala de aula só por vocês. Vocês já terão que interagir com quem vai se beneficiar do projeto depois. Então, a ideia é nós construirmos um seminário que será feito através de uma live, possivelmente, né, dos nossos encontros aí, envolvendo empresas, envolvendo pessoal da região aí para construir esse momento. Então, os próximos 4 ou 5 encontros, nós vamos trabalhar em fundamentação para como elaborar o projeto, o que é extensão, o que é pesquisação, como é que se monta um diagnóstico, como é que se trabalha essas ações. Depois nós vamos fazer esse seminário. Neste seminário, nós vamos identificar as demandas da região. E aí nós vamos montar o projeto em parceria com eles. Certo? Eu estou olhando aqui, só está o João e o Carlos Miguel me vendo. Os outros é só uma bolinha com a letra dentro. Agora sim. Então, quem está me vendo aí entendeu, pode botar um certinho, um dedão na tela. Estão compreendendo bem. Professor, Diga. eu fiquei com uma dúvida. Diga. Como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer individual ou a gente vai montar grupos? A ideia é que a gente monte duplas, trios, né? Não faremos grupos assim de 5, 6, 10 pessoas, porque não rende, tá? Mas a ideia é que a gente não trabalhe individualmente, que trabalhe no mínimo em duplas, muito possivelmente em trios, tá? Sim. Mas aí então a gente já tem que começar a montar pensando que essa pessoa vai ter que dar seguimento na próxima cadeira junto, né? Não necessariamente, tá? É muito difícil que isso aconteça, né? É muito difícil, sim, que as mesmas pessoas que fizeram agora vão fazer a 2 e que os grupos serão mantidos. Muito possivelmente lá na 2 você vai ter um projeto construído por alguém no 1 e vai executar no 2, ainda que não seja o projeto que você criou. Ah, entendi. Eu achei que tinha que ser dar continuidade no nosso. Isso seria o ideal, mas vai ser mais complicado. Porque alguns Beleza. até vão fazer a disciplina agora, daí vão viajar para a Austrália, fazer um intercâmbio, vão voltar daqui a 2 anos, aí vão fazer a outra. Né? A vida dá um monte de voltas, então a gente não pode. Temos que pensar uma estratégia que quem conseguir fazer agora e já passar para outra no semestre que vem e tocar é o ideal, seria muito bom, mas não é uma exigência assim da disciplina. Tá? Ok. Gente, compreenderam? Peço a vocês, então, que acessem o aula agora, nesses minutos nesse tempo que sobra ainda da disciplina, que façam a leitura do material, está bem enxutinho, né? 3, 4 páginas por aula, leiam para ter foco, para fazer a coisa certa. Não tem nada pior do que vocês irem lá no pesquisar, gastar um tempão pesquisando coisas na internet, juntar um monte de informação, fazer um relatório maravilhoso. É a mesma coisa que o médico, tu ir lá, o médico não te perguntar nada e mandar tu fazer um exame da cabeça e o teu problema ser no joelho, né? O exame da cabeça ficou perfeito, as imagens nítidas, deu tudo certinho, mas o problema era no joelho. Então eu quero que vocês leiam o material para saberem exatamente do que trata a disciplina, para não perderem tempo pesquisando coisas que não precisa, fazendo retrabalhos, decepcionados depois, dizendo, mas eu gastei um tempão para fazer isso e não tá nada certo. Justamente, tem que ler, tem que se inteirar exatamente do que é para não fazer, tá bom? Bom, uma última pergunta a vocês. Vocês estão acessando a aula das outras disciplinas também? Como é que está o material postado? As atividades estão mais enxutas do que a do semestre passado? Estão mais objetivas? Tem até mais atividade. Vocês percebem alguma diferença? Para mim, eu notei que aumentou as atividades, professor. Aumentou. Isso. Pelo menos a quantidade de conteúdo postado, sabe?
mas as atividades para vocês realizarem. Porque antes a gente tinha no semestre passado muita coisa assim, desenvolva um estudo sobre isso, não sei o que, tal. Agora os professores estão orientados a colocar um exercício. Assim, agora tá Uma ou mais duas difícil. questões para vocês responderem. E aí, obviamente, tem que dar um trabalho, mas que esse trabalho maior, ele perpasse durante 2, 3, 4 aulas, que não seja aqueles trabalhos assim gigantescos para fazer de uma semana para outra, né? Sim, Não sei se agora tá vocês perceberam essa diferença. Eu percebi. E achei Nas bem minhas bom, porque também. tu tem a aula e aí já tem as questões ali, 2, 3 questões sobre o que foi feito na aula. Achei bem legal. Ficou melhor. Ficou E melhor. aí já tem a correção também ali junto, né? Vocês terminam, já aparecem ou não? Sim, aham. Eu fiz umas ontem, já tá no bloqueio ali. Bem bom. Que bom. A gente conversou entre todos os professores tentando achar alguma maneira de tornar a coisa mais dinâmica, assim, e que o retorno para vocês seja mais rápido, né? Porque às vezes vocês faziam um exercício e não tinham retorno nenhum se estava certo ou se estava errado, né? Então agora, pelo menos, vocês já sabem se está certo, se está errado, onde é que era o acerto, onde é que é o erro, né? Então, monitorem isso e vamos conversando, tá? Com relação a essa disciplina e com relação às outras também. Mantenham o diálogo sempre com o professor das disciplinas, usem o aula, usem ali, todas as disciplinas têm essa sala de interação que vai ficar aberta desde o primeiro dia de aula até o último dia de aula, para vocês tirarem dúvidas. Os professores estão orientados a uma vez por semana acessarem a sala e responderem as dúvidas. Pelo menos uma, o professor não pode responder o tempo todo o tempo, né? A gente também não tem à disposição, assim, manhã, tarde, noite, sábado, domingo, para ficar abrindo toda hora para ver. Mas que nem assim, nós estamos tendo essa aula hoje. A ideia é que, a partir do momento que a gente terminar a aula, vocês executem a tarefa dentro do período da aula. Amanhã eu vou acessar esse fórum e vou verificar se surgiu dúvidas de ontem, de hoje, no caso, para amanhã. E aí eu vou responder, que é para vocês terem a semana toda para na outra aula já estarem com a tarefa cumprida, né? Para que a explicação venha logo depois da aula, porque também não adianta eu abrir só na próxima aula, vocês ficarem uma semana inteira esperando o retorno daquela dúvida e o prazo para entregar a atividade já está extinto. Tá? Então a ideia é que a gente faça isso, tá? Trabalhe dessa forma. Vai ser sempre assim? Não, eventualmente a Uber vai chamar a gente para uma reunião, alguém vai ficar doente, mas a regra é que a gente tente fazer dessa forma, tá bom? Peço encarecidamente a vocês, acompanhem pelo aula as atividades, não deixem acumular as tarefas e avisem os colegas que as aulas já começaram. Tem gente que nem apareceu ainda para acessar nada. Tem gente que não sabe nem que a matrícula está feita. Né? Então, se vocês puderem nos ajudar todos, essa turma nós temos, não quero mentir, mas eu acho que somos 28 alunos. 28 alunos. Né? Então, deem uma olhada aí quantos estão na aula hoje e vejam a dificuldade que isso vai gerar mais para frente. Porque vocês vão trabalhar em grupo com essas pessoas que não estão. E isso, ao invés de ser uma ajuda, acaba se tornando um problema depois. Né? Então, seguimos firmes. Tempos difíceis, mas vamos sobreviver. Tá bom? Mais alguma dúvida, mais alguma questão que vocês queiram colocar? Professor, Nerone falando, a respeito, é uma informação, na verdade, de outra aula. Quem é o professor de gestão em engenharia? Eu. É você? Isso. É porque eu não visualizei o material, por isso a pergunta. É que gestão em engenharia ela é de 2 créditos e ela começa no meio do semestre e vai até o final. Então, assim, na mesma noite a gente tem o desenho com software que vai do início do semestre até o meio do semestre, são 12 encontros. Aí depois começa a gestão em engenharia, mais 12 encontros e aí termina em dezembro. Ok, então. Eu não visualizei as datas ali. Obrigado. Mas é só essa questão aí. Eu também liguei lá na Uber e perguntei, o aula não apareceu aqui, o gestão em engenharia? Mas sim, professor, é só no segundo trimestre. Caí na mesma pegadinha que tu, né, Bruno? Tá bom, então, obrigado. Tá bom, gente? Então, um abraço, deixar vocês trabalharem aí, porque depois tem jogo do Tricolor, né? Tranquilo? Um abraço, pessoal. Mais alguma dúvida? Tem alguma questão? Eu vi aqui, deixa eu ver aqui o chat, como é que tá, se tem alguma coisa aqui que eu não respondi.
tudo respondido. Só a tela que não estava aparecendo, que o João já me informou. João, eu acabei me atrapalhando um pouco, e só um recado para ti, me atrapalhei um pouco no dia de hoje, fazendo algumas rematrículas, não consegui postar lá o questionário da disciplina de desenho com software, e nem consegui postar a aula de ontem, mas eu vou fazer isso ainda hoje de noite, tá? Tranquilo, perfeito. Eu já dou uma olhada ali, então. Tá bom. Um abraço, pessoal. Fiquem bem. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Tchau.